No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, eu sou Joel Scali e começa agora o programa Observatório na Brasil Atual. Pesquisa comportamental pós-Covid-19 mostra que metade dos brasileiros afirmam ter medo de sair de casa, mesmo com a flexibilização da quarentena. Esse medo pode acabar crescendo e até mesmo evoluir para uma fobia, fazendo com que os indivíduos não consigam mais realizar as tarefas importantes do seu dia a dia. Como a pandemia está afetando nossa saúde mental, como vai ficar a cabeça do brasileiro com a retomada das atividades? E como estas questões são sentidas pelos profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus? Para falar sobre as consequências psicológicas da pandemia, converso com a Maria Cecília Roth, psicóloga e coordenadora do Núcleo de Psicologia Hospitalar da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo. Bom dia, Maria Cecília, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Almir Scalo, médico da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Estácio de Sá. Almir, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela entrevista. Bom dia a todos. Muito bem. Você também confere as notícias da Rádio ONU com a repórter Mônica Grayler e os destaques do Observatório do Terceiro Setor com Isabela Alves. E, claro, com a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Maria Cecília. Bom dia, Amir. E bom dia a você também que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Você, como eu, também está em período de isolamento. Você já imaginou que consequências psicológicas poderiam causar em você se estendesse muito mais o isolamento social no nosso estado? Joel, mas você sabe que eu acho que causa um impacto maior ainda psicológico essa liberação, essa abertura, sem ter a segurança suficiente ainda. Acho que isso impacta muito mais psicologicamente do que você está vivendo em quarentena, pelo menos no que se refere à minha pessoa, digamos assim. Acho que isso é uma coisa até para se debater com a Maria Cecília e o Amir. Maria Cecília, que consequências o isolamento social pode provocar na vida de uma pessoa? Bom, eu acho que a gente tem que pensar de que pessoa que nós estamos falando, né? Porque a gente está falando do Brasil. O Brasil é um país imenso, tem 211 milhões de habitantes, e quando a gente fala de pessoa, de que pessoa que nós estamos falando? Daquela que pode fazer o isolamento, que pode se dar ao luxo de estar no isolamento, seguindo as regras, recebendo tudo em casa e não precisa sair, pode continuar trabalhando, ou da pessoa que, apesar do medo, apesar da pandemia, tem que sair na rua, tem que trabalhar, tem que tomar um ônibus, tem que... Então, quando a gente fala assim, isolamento, eu acho que muito pouca gente está podendo ter o privilégio de fazer o isolamento hoje, trabalhar em casa, ter acesso à internet, poder trabalhar, enfim, e muita gente está tendo que sair. Eu acho que as pessoas que apesar do isolamento, ter que sair para trabalhar, tomar o ônibus, tomar o metrô e trabalhar aqui, ali, enfrentar fila, enfrentar um monte de coisa, eu penso que tem duas coisas. Aquelas que, num primeiro momento, podem ter receio, e esse receio vai sumindo com o tempo pela rotina. Todo mundo está na rua, tem muita gente na rua, você começa a pensar e fala assim, bom, mas cadê o medo, cadê o vírus sumiu, ninguém vê o vírus e acabou. E você vai se habituando, né? Que é o que eu vejo muitas, às vezes que eu saio para dar uma volta na rua, eu vejo gente, sei lá, com máscara, mas a máscara embaixo do queixo, a máscara pendurada na orelha, tem que usar, a pessoa usa, mas não sei nem por que eu estou usando, e não tem nem o cuidado exatamente que você tem que ter com a máscara para ela poder fazer o efeito que ela tem que fazer. Então, eu vejo assim, que na rua tem as pessoas, não sei se elas estão indo necessariamente com receio,
para o trabalho, enfrentando isso. Eu acho que muita gente que está na rua está, sei lá, habituada. Agora, o que eu vejo que quem está com mais próximo receio, que tem nível de sofrimento maior, é o pessoal da área da saúde, porque esses estão em contato direto com Covid, com óbito, com sofrimento familiares, e tem que sair de casa, e tem que ir, tem que voltar para casa, e tem filho pequeno, e tem marido. Eu acho que essa é a população que está no nível de sofrimento maior. Você destacou um aspecto que eu considero muito importante. O isolamento social nunca atingiu mais de 50%. Parte da população teve que ir nas ruas porque é trabalhador informal e tinha que ganhar o seu dia a dia para trabalhar. E outros que têm condições econômicas, cumpriu o isolamento e ficou em casa. Mesmo esses dois públicos distintos que você destacou, que é importante, um tem medo de sair agora, porque o coronavírus está onde, né? Porque cumpriu o isolamento e não sabe das condições sanitárias que vai enfrentar ao sair de casa. E o outro que nunca deixou de sair de casa porque tinha que ganhar a vida, né? Agora eu quero ouvir, Almir, porque no finalzinho do que a Maria Cecília falou, Almir, os profissionais da área de saúde. Esses sim são aqueles que estão trabalhando para preservar vidas e acabam também assimilando um aspecto psicológico muito difícil nesse momento. Isso é verdade. Veja bem, eu estou trabalhando na frente de combate, no hospital universitário, eu sou responsável pelo setor que faz o exame mais perigoso para a Covid, que é a broncoscopia, porque ela gera aerossol. Óbvio que nós temos todos as EPIs, nós temos tudo, mas é sempre aquele medo de você se contaminar. Eu tenho 59 anos de idade, eu sou diabético, e se eu pegar, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, eu tenho um filho pequeno. Você acaba chegando em casa e, é óbvio, nós temos uma roupa especial no hospital. Nós trocamos de roupa quando chegamos e trocamos de novo quando fomos embora. Então, a gente não leva a roupa do hospital para casa, nem para lavar, ela é descartável. Mas, mesmo assim, isso te gera uma ansiedade porque você não sabe o que vai acontecer. Acontece, como a doutora falou, ela é especialista, com o passar do tempo, você acaba banalizando isso aí, você acaba esquecendo esse medo, tá? Eu nunca tive medo de sair de casa, mas agora, então, eu não tenho medo mais, porque são 4 meses, né? Eu já fiz 3 ou 4 sorologias, estão todas negativas. 80% do setor do hospital é formado por jovens que se contaminaram porque eles estavam realmente na emergência do Covid, lá na frente. Essas pessoas, quando adoeceram, ficaram extremamente angustiadas. Mas depois, quando você faz o teste, o IgM, IgG, o IgG elevado, isso é como se fosse uma coisa libertadora, porque na sua cabeça você está imune, você não transmite mais. Mas isso gerou, eu vejo meus colegas, eu tenho uma ex-aluna, eu tenho muito ex-aluno por aí, comandando centros de hospital. Por exemplo, eu tenho uma ex-aluna que ela lidera a equipe de Campos de Goytacazes, é um município aqui no Rio de Janeiro. Ela é responsável pelo hospital de campanha. Tem dias que ela já botava coisas no grupo, chorando, desesperada, porque ela não estava aguentando mais tanta pressão. Ela não via o marido e o filho há mais de 4 semanas. Isso gerou muita ansiedade. Isso gera muita ansiedade nos pacientes. Eu tenho um ambulatório pós-Covid, numa rede privada. Eu já atendi com certeza, mais de 150 pacientes. E eu pedi para a direção do hospital para a gente ter um psicólogo junto, porque eu sozinho não consigo mais lidar com isso. Porque no início da pandemia, março, quando fechou, quando teve isolamento, ninguém sabia de nada. Sabia que você tinha que isolar e pronto. As pessoas se isolavam e o tempo vai passando. A ansiedade vai piorando. E aí, muitas famílias, lá no 3º, 4º mês de isolamento, alguém da família pegou, alguém da família faleceu. Então, a pessoa estava 4 meses isolada dentro de casa e aí soube que o irmão morreu de Covid. Então, isso é para qualquer cabeça, isso é realmente muito ruim. E nós não estamos levando em consideração os pacientes que internaram por Covid e tiveram alta. Esses sim
Esses ficaram muito ruins. Os que não foram intubados, ou seja, não foram sedados, eles ficaram no CTI escutando tudo que acontece à sua volta. Isso acabou com a cabeça deles. Então, esses encaminham diretamente psicólogo. A gente tem um psicólogo agora que trabalha com a gente, porque realmente esse vírus ele mexeu com a saúde, tudo bem, mas ele mexeu com a saúde mental mais que qualquer outro vírus na história dessa humanidade. Lembrando que os profissionais da área de saúde estão no grupo de risco e devem receber essa vacina. O Brasil está pesquisando 2 tipos de vacina, a Oxford e a chinesa, e eles, conjunto com os idosos, serão os primeiros a serem vacinados pelo trabalho de frente que eles realizam. Mas, Amir, rapidamente, se você fosse sintomático, nunca você pensou que você pudesse contaminar a família? Porque eu soube de alguns profissionais na área de saúde, principalmente médicos e enfermeiros, que deixaram de ir para casa e alugaram um flat ao lado do hospital onde trabalham para proteger a família. Nesse caso, você temeu poder contaminar sua própria família? Não, olha só, eu não tive esse receio. Se eu fosse pensar assim, eu não ia sair de casa. Não dá para você pensar assim. Eu não tenho opção. Veja bem, entenda uma coisa, apesar da broncoscopia ela não ser assim fundamental no tratamento, no diagnóstico da Covid, ela é usada para paciente com câncer. Câncer de pulmão não é uma coisa eletiva. O câncer não pode esperar a pandemia passar. Então, as pessoas precisavam de mim. Não dava para eu parar o setor inteiro por causa... Nós fizemos, durante a pandemia, nós fomos o único hospital público e privado, porque a UFRJ não é privada, mas os privados todos fecharam, que fazia broncoscopia. De março, eu fiz um levantamento ontem, de março até junho, agora fizemos 260 exames. São 260 pacientes com câncer que pelo menos têm seu diagnóstico e estão procurando o tratamento. Então eu tinha um receio, eu tentava fazer aqui um isolamento, mas é difícil, você tem um garoto de 6 anos que de manhã você acorda com ele abraçado em você, não tem como. A única coisa que me confortava é que criança tem menos, o quadro é menos grave, que a gente tem visto aí. Mas logo no início da pandemia, minha esposa também é da área da saúde, o setor dela foi todo contaminado, inclusive ela. Então, ela já estava contaminada e ela já tem uma IgG alta, então eu ficar mais tranquilo, tá? Mas em relação às crianças, realmente você tem sempre esse estresse, mas não dá, você tem que relevar, tentar fazer, chegava em casa, tomava banho, entendeu? E trocava de roupa e pronto. E aí é só esperar e torcer para que nada aconteça. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Especialistas dizem que trabalho à distância tem menos risco de demissão durante a pandemia. A Mônica Greiler, de Nova York, traz as informações. Uma pesquisa do Fundo Monetário Internacional, o FMI, revela que o teletrabalho ou trabalho à distância é mais seguro durante a recessão causada pela pandemia da Covid-19 que ofícios desempenhados por trabalhadores considerados essenciais. Esses funcionários que precisam da interação humana, como os empregados de um restaurante, por exemplo, estão sendo mais afetados pela crise atual. Um caso semelhante ocorreu durante a recessão global de 2007 a 2009. Utilizando um gráfico, o autor do blog e economista Ipei Shibata, do Departamento de Pesquisa do FMI, mostrou que, assim como há 13 anos, o desemprego aumentou menos entre ocupações que puderam migrar para o trabalho à distância. Esse padrão sugere que as pessoas em funções que se adaptam ao teletrabalho tendem a se manter operando na crise. E isso não apenas por atenderem à necessidade do distanciamento social e outras medidas impostas pela pandemia, mas também pelo fato de que, geralmente, esses profissionais são mais qualificados e instruídos e, por isso, menos suscetíveis às recessões. O estudo também conclui que os empregos classificados de essenciais foram menos afetados não somente durante a atual recessão, mas também em outras crises financeiras. Segundo Ipei Shibata, que é doutor em economia pela Universidade de Chicago, existem ainda aspectos de distribuição notados em ambas as recessões. Trabalhadores jovens e menos qualificados foram duramente afetados nos 2 casos. Já as mulheres e os empregados de origem hispânica estão sendo mais atingidos nessa crise causada
pela Covid-19. Empresas e setores que concentram mais profissionais mulheres são os mais afetados pela recessão. E durante ambas as crises globais, os empregados de baixa renda sofreram mais as consequências econômicas que os que se encontram no topo da escala salarial. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Muito bem, é uma boa notícia, né, Frank? Dentro de todas essas notícias de fechamento de vagas de trabalho, pelo menos o home office para algumas atividades deve permanecer e as pessoas devem manter o seu trabalho, né? É verdade, João, até porque essas pessoas estão trabalhando, né? Elas não pararam a atividade, elas simplesmente mudaram de local de trabalho. E até, conversando com várias pessoas do nosso convívio pelas redes sociais, enfim, elas estão trabalhando até mais. Então, acho que até um motivo delas continuarem empregadas, porque, né, elas estão trabalhando e produzindo até mais do que se estivesse no local de trabalho, né? Porque o seu horário, digamos, você não tem o transporte, né, para trabalhar, para ir para o local de trabalho. Você já acorda no seu lugar de trabalho e, terminando o seu expediente, você continua ainda no seu local de trabalho. E eu queria aproveitar, Joel, e fazer uma questão para a Maria Cecília e para o Amir. A gente está falando da questão hoje, atualmente, de quem está sofrendo essa pandemia, aliás, somos todos nós, né, das questões psicológicas. Mas eu fico pensando, tentando fazer uma ilação ou até um pouco de futurologia. Não gosto muito, mas nesse momento acho que a gente até fica aberto a esse tipo de atitude. O que se esperar para o futuro em termos psíquicos para todos nós, né? Como que nós vamos estar com a nossa cabeça depois que essa pandemia passar? Será que a gente vai estar melhor ou vamos ter que trabalhar com todos os traumas que aconteceram e estão acontecendo neste momento atual? Olha Maria só que bela Cecília. Pergunta, hein, Maria Cecília? Como a mulher ou o homem ficarão no período pós-pandemia, do ponto de vista psicológico? Eu acho que essa distinção mulher e homem é muito geral e muito genérica. Eu acho que a gente trabalha com questões mais específicas. Eu acho que aqui a gente, de novo, tem que fazer um recorte, né? Quando você está falando como que as pessoas vão ficar, eu acho que a gente tem que pensar de quem que nós estamos falando, né? E uma questão que eu acho importante, aproveitando até que temos um médico de frente aqui, acho que ele pode também dar informações a respeito disso. Logo que começou a pandemia, o pessoal da psicologia, se antevendo a questão do eventual sofrimento psíquico dos profissionais que estariam trabalhando na linha de frente, atendendo pacientes com Covid, muito óbito e etc., a gente se organizou, várias associações, o próprio Conselho Regional de Psicologia e várias outras associações, oferecendo acolhimento psicológico para os profissionais da área da saúde, gratuito, porque a gente anteveu que, eventualmente, eles pudessem estar num nível de sofrimento psíquico muito grande, por conta de estar lidando com morte, com óbito, com tudo isso, que é uma mudança muito rápida. E, para minha surpresa, e para a surpresa de alguns colegas, teve muito menos demanda do que a gente imaginava. E a gente pensou, o que será que está acontecendo que não tem tanta procura por um tipo de serviço que nós estamos oferecendo gratuito nesse sentido? E eu acho que hoje eu entendo assim, que muita gente, não que não tenha, tem uma demanda, mas menos do que a gente imaginava. Eu acho que quem está trabalhando na linha de frente não está tendo tempo ou não está podendo parar para pensar em nada. Então vai, acorda, se veste, vai, trabalha, fica o dia inteiro, acompanha os pacientes, familiares, trabalhos incríveis. A gente tem ouvido assim, experiências muito interessantes do pessoal da psicologia, fazendo um trabalho de humanização, tentando telefonar para a família, acolher a família, ao mesmo tempo acolher o pessoal que está trabalhando. O paciente vai a óbito, a família não pode ver, fazer isso via celular para a família ver. Sabe, é um momento muito mobilizador, não só para os profissionais, para os familiares, para os doentes, para todo mundo, né? Então, o que eu tenho pensado é que, para essas pessoas, passada a pandemia, essas pessoas vão ter o que a gente chama de estresse pós-traumático, é que nem um pós-guerra. Relaxou,
a tensão do dia a dia, isso não vai sumir da cabeça dessas pessoas. Essa experiência que eles tiveram com morte, com luto, com sofrimento, com estresse, com afastamento dos familiares, isso vai aparecer em algum lugar, né? E penso que vai ter um número muito grande de profissionais da saúde se afastando, como hoje já tem pessoal da enfermagem geral, por estresse pós-traumático, por conta dessa experiência, né, de contato tão direto com o Covid. Eu acho que as pessoas todas que tiveram familiares, experiências mais próximas de perda de pessoas por Covid, ou tiveram experiência de ter que internar, de andar com um paciente no hospital, no outro, até achar uma vaga, de ter que enterrar um paciente naquele cemitério que tem não sei quantas mil valas e 3 pessoas acompanhando um caixão, que é uma experiência, não pode nem elaborar o luto, nem fazer a despedida, nem ver, né, se de fato ela é o teu familiar. Eu acho que todas essas pessoas têm uma experiência muito traumática, que vai, em algum momento, precisar ser acolhida, como se fosse uma guerra, gente. Você perdeu muita gente, não sei nem onde essas pessoas estão. Quem não teve nenhum contato, não perdeu ninguém, não conheceu ninguém, está no seu baile funk se divertindo e nada aconteceu, vai passar por essa pandemia assim, como se ela não tivesse acontecido, né? Eu passei, não peguei nada, não conheci ninguém que pegou, e tudo bem, sei lá onde foi essa pandemia, né? O que foi, de fato, se esse vírus existiu, né? Então, eu acho que, dependendo da pessoa, como que está sendo a experiência dela agora, o pós-pandemia vai ser muito específico, né? Então, eu penso assim, quem está trabalhando em casa, como nós, estamos tendo a oportunidade de trabalhar em casa, trabalhar online, eu dou aula, né? Quer dizer, nunca fui uma professora para dar aula online, eu adoro um giz e, de repente, estou aqui no computador, tendo que aprender a mexer e dar aula assim. Uma hora a gente vai voltar, né, para uma aula presencial. Eu acho que essa experiência toda que a gente está tendo de se ajustar a novas formas de trabalho, de metodologia, de tecnologia, né, tem coisas ruins. Eu acho horrível falar com o computador, mas, sei lá, a gente aprende alguma coisa. Eu acho que a gente vai trazer essa experiência, né, às vezes fico imaginando como vai ser encontrar uma classe de 40 alunos, ficar na porta abraçando todo mundo, é o que eu mais sinto falta desse contato com eles. Então, eu acho que para cada um, o impacto dessa pandemia vai ser muito específico, né? Depende de onde você está agora, sabe? Você já pensou nisso, Amir? Como será a sua reação depois dessa experiência no pós-pandemia? A minha não vai mudar muito. Eu acho que quem está sendo muito afetado, quando a gente fala profissionais de saúde, você colocou muito bem, os profissionais que mais estão sujeitos a isso são os técnicos de enfermagem, a enfermagem, e eu estou confortável, eu faço o meu exame, o doente vai embora, mas quem vai vê-lo morrer vai ser a enfermagem. E quem vai ver a família gritando que quer seu ente de volta vai ser a enfermagem. E isso é muito, muito, muito difícil para eles. E você sabe qual é a carga horária de um técnico de enfermagem? É 12/36. Ele não tem tempo para fazer isso. E não vai ter tempo quando isso acabar, porque ele vai continuar com o seu 12/36. Entendeu? Então é difícil eles procurarem ajuda. Se eles forem procurar ajuda, é porque eles estão muito mal. Porque, entenda uma coisa, eu vejo como médico, o brasileiro, ele tem preconceito contra 3 especialidades: geriatria, psiquiatria e psicólogo. Se você encaminha alguém para o psicólogo ou psiquiatra, o cara fala assim: doutor, está me chamando de maluco? É a primeira coisa que ele fala: não, eu não estou te chamando de maluco, eu estou dizendo que você está precisando. Quando você chega para um cara de 45 anos e fala: você precisa agora procurar um geriatra, está me chamando de velho? Eu falo: mas geriatra não cuida só de velho, não é velho. Velho é uma palavra pejorativa. Entendeu? Então, existe essa parte, mas o trauma que está acontecendo, eu acho que o consultório de psicólogos vai lotar de pessoas que, quando começarem a precisar sair de casa, vão estar com medo de sair de casa. E aí sim eles vão procurar ajuda, porque
vai lotar o consultório, porque eu tenho grupos de pais e mães da escola dos meus filhos, e a neurose ali corre solto. As pessoas continuam lavando tudo, lavando. Tem uma mãe que lava saco de papel higiênico, entendeu? Então é muita doideira. Lava ovo, lava banana, e isso entrou numa neura que quando a pessoa fala, bom, agora acabou, agora você tem que sair de casa. E aí ele não vai conseguir. Nisso que a reportagem no Barco falou, eu posso contar para vocês a experiência extremamente exitosa da Estácio. A Estácio, quando começou o isolamento, uma semana depois nós fomos instados a dar aula online. E posso dizer uma coisa para vocês, a gente não volta ao presencial. Porque a experiência foi tão exitosa, mas tão exitosa, que se a Estácio resolver voltar atrás, vai ser um retrocesso. Porque a aula online ela foi muito mais produtiva. Por quê? É simples de entender. Eu tenho 120 alunos. Você imagina 120 jovens numa sala tendo uma aula sobre câncer de pulmão, que é uma coisa chatíssima, tá? 120 alunos numa aula, eles não vão prestar atenção. Não adianta, eles não vão prestar atenção. E como é que a gente fez as aulas? Como é que a Estácio dividiu isso aí? É uma plataforma onde se divide em 3 turmas, com 3 professores diferentes, mas os mesmos conjuntos de slides. E essa aula também é gravada. Então, no recesso do seu lar, o aluno está lá assistindo, sozinho, não tem ninguém para tirar a atenção dele, e se ele perder a atenção, perder uma parte da aula, ele tem ela gravada. Então, a pesquisa entre os alunos foi muito satisfatória, eles gostaram disso. Então, não tem porquê aula teórica, o que a gente não consegue fazer é aula prática. A aula prática tem que ser presencial, mas aula teórica, online, foi bem mais interessante. E a Estácio tem um apoio psicológico aos alunos, que nesse período bombou. Nesse período, realmente, houve muita procura pelos alunos, porque esse isolamento foi muito ruim para eles, entendeu? Mas eu acho que muita coisa com a pandemia veio para ficar. Veio para aulas online, trabalho de home office, onde pode-se fazer home office. Onde não pudesse fazer home office, eu acho que eles podem adaptar o trabalho para que se possa fazer home office. É uma coisa que eu não esperava, com 35 anos de formado, estar vivo para ver uma mudança tão radical no mundo inteiro. Eu quero ouvir a Maria Cecília Rotti, a psicóloga e professora da PUC de São Paulo, mas antes eu vou chamar a Isabela Alves, que vai trazer os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Isabela, tudo bem? Muito bem, acho que caiu. A Isabela, eu vou continuar minha entrevista aqui com a Maria Cecília Rotti, que é coordenadora hospitalar da Faculdade de Ciências Humanas da PUC de São Paulo, e Amir Scalo, que é médico da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor da Universidade Estácio de Sá. Maria Cecília, o aspecto, ele levantou entre outras coisas que o Amir falou, achei interessante. Ele lembrou o preconceito que existe em relação à psicologia, né? Me parece que a pandemia é uma boa oportunidade para se quebrar esse preconceito, né? E é interessante porque acho que além dessa questão toda do medo da pandemia, do vírus, do contato, né, que acho que tem demandado bastante para o pessoal da área da psico, principalmente o pessoal que está na frente de trabalho. Interessante que está tendo uma demanda muito grande para atendimento psicológico nesse período de pandemia de casais e famílias. Acho que muitos casais, outro dia eu estava até vendo uma estatística de que nunca teve tanto desquite, separação, quanto nesse período. Porque... Maria, falando em casais, quem está encarando melhor a pandemia, o homem ou a mulher? Olha, já não existe essa coisa, não é por gênero que se discute isso, é por uma questão do homem ou mulher, não tem homem ou mulher. A questão é de que casal nós estamos falando, como que esse casal está se relacionando, como que essa família está, e daí tanto faz, tem alguns que
tanto faz se é homem ou mulher. Acho que não é uma coisa de gênero que determina. Você mesmo levantou dois tipos de pessoas, né? Aquelas que saem, que estão no isolamento e aquelas que não estão. Mas ambas, a gente vê o nosso comportamento no dia a dia, no trabalho do home office. A mulher, ela está sendo mais atingida ou não nessa pandemia? Em que sentido você está falando, Joel? No sentido psicológico, porque a mulher que tem filhos, ela saía, deixava os filhos com alguém ou colocava na creche. Hoje não, ela vai ter que ficar com os filhos, cuidar da parte doméstica, além do seu trabalho normal, né? Ela sempre fez isso, ela sempre fez isso. Eu acho que, então, não dá para fazer essa distinção por gênero, né, que eu insisto que não é por gênero, mas é por, enfim, por outras questões todas, mas eu acho que nessa questão de casa, né, que eu estava falando que de repente tem uma demanda muito grande, está tendo uma demanda grande por atendimento de casal, de família, nunca o casal e nem a família precisou ficar tanto tempo junto. E daí, nessa convivência forçada, que, de fato, todas as dificuldades estão surgindo. É mais fácil acordar, tomar um café rápido de manhã, cada um vai para o seu lado, e se encontra à noite rapidinho para janta, que daí as questões você vai empurrando. Agora, o dia inteiro junto, de fato, tem tornado mais intenso as questões das dificuldades de convívio entre casal, entre pais e filhos, de relacionamento, né? Porque você tem que ficar o tempo todo ali, cada um fazendo a sua coisa, o seu trabalho, disputando, às vezes, o mesmo espaço, às vezes é um computador para 4 pessoas usarem, cada um numa tarefa diferente. Você está colocando um aspecto interessante. A pandemia está colocando em questão a ideia de que a gente tem de família, porque ela está propondo uma convivência de 24 horas entre pais e filhos. Quer dizer, os afetos estão sendo questionados a partir da família? Sim, eu acho que de certa forma sim, porque a pandemia está impondo uma convivência que normalmente a gente não tem. Que família que fica o dia inteiro em casa junto, o tempo todo trabalhando, fazendo as coisas domésticas, dividindo as atividades domésticas, você mesmo deve estar fazendo coisa que você nunca fez, né? Porque, sei lá, você tem que limpar, cozinhar, você não está trazendo a sua empregada, a sua faxineira, enfim, todo mundo está tendo que fazer coisas novas e principalmente conviver esse tempo todo, né? Acordar, cada um vai para o seu computador, tem que fazer uma série de coisas juntos, que eu acho que é uma convivência muito nova. Nenhuma família vive tanto tempo junto assim, numa situação dessa. Isso tem trazido muito conflito e muitas dificuldades mesmo. Você também experimentou essa experiência? No caso, você, Amir, você continuou trabalhando normalmente, então você não teve esse tipo de problema, não conviveu. Mas colegas seus da área de saúde, você tem observado isso também? Essa dificuldade no relacionamento, nos afetos, durante a pandemia? Eu vi certas dificuldades, mas assim, no hospital eu não vi grande, porque como médico só consegue falar de medicina o tempo inteiro, geralmente médico casa com outra médica, né? Então, eu, por acaso, sou casado com uma profissional da área de saúde, mas não é médica. Então, todo mundo sai de casa, não tem jeito. Aqui em casa, a minha esposa, por força de ter se contaminado, ela ficou 14 dias, 15 dias de licença. Ficou aqui, depois mais 15 dias. E você ainda tem... você fica sem empregada. Eu deixei minha empregada na casa dela, ela está lá 3 meses, voltou agora. E você tem 2 crianças em aula online, né? Então, você tem que cuidar da casa. E o grande segredo disso é, primeiro, baixar seu nível, digamos assim, entre aspas, seu nível de exigência, né? Não dá para você querer ter a mesma vida que tinha antes. Agora você tem que ter, você vai passar por dificuldades. Segunda coisa é você dividir o trabalho. Não adianta você, não, ela vai cuidar da casa e eu vou sair para trabalhar. Isso não existe. Isso é coisa isso é muito cômodo para o homem, né? Então, a gente dividiu as tarefas aqui em casa. As crianças um tem 6 anos, outro tem 13 anos.
eles conseguem ficar sozinhos no computador durante a aula, tá? Mas depois eles querem atenção, e a gente não tem como dar atenção, a gente tem que sair para trabalhar. Então, realmente, é uma coisa difícil, mas as pessoas cada vez mais vão ter que se acostumar a isso, porque, veja bem, o isolamento foi relaxado, baseado em pressões, mas eu não sei qual é o futuro, eu não sei, a gente vai passar por um período longo em que você vai ter que fazer novamente o fechamento das coisas, o isolamento, vai ficar uma semana, depois volta de novo a abrir. Então as pessoas vão ter que se acostumar a um convívio maior com o seu cônjuge. E se você tiver uma postura de não, isso não é comigo, isso não vai dar certo, vai haver divórcios adoidados, entendeu? O grande segredo é você ter uma tolerância maior, tá? E você dividir o trabalho braçal, né? Porque senão as pessoas surtam. Como foi conviver com a doença dentro da sua casa? Veja bem, eu como médico, como todo médico, a psicóloga vai me acordar, a gente sempre pensa no pior, né? A gente pensa que sua esposa vai morrer, e ela ficou muito grave, tá? Ela não internou porque o marido é médico, tá? Mas ela ficou muito mal, e isso gerava um estresse, principalmente nas crianças, dos filhos, porque não pense que um garoto de 6 anos não sabe o que é coronavírus, ele sabe que mata, ele sabe que é um vírus, então ele sabe que a mãe dele pode morrer. E o difícil de tudo isso, as pessoas falam assim, você vê muito na televisão, não, tem que se fazer um isolamento em casa, quando você tem algum ente com coronavírus positivo, tem que fazer um isolamento. Vai fazer isso com 2 crianças dentro de casa. Vai fazer isso, eu ainda moro, graças a Deus, num apartamento espaçoso, mas vai fazer isso num apartamento de 1 quarto. É difícil, como eu falei, eu acordava todo dia de manhã com meu filho abraçado com a mãe, cuidando da mãe, mas a gente falava para ele, Daniel, você não pode ficar abraçado com sua mãe porque ela está com coronavírus. Então ele falava, eu sei, mas quem é que vai cuidar dela? Eu falei assim, papai está cuidando dela, mas mesmo assim é muito difícil, realmente uma doença que ela mexe com a saúde do corpo, mas ela mexe com uma saúde mental muito mais. Veja bem, imagina essa cena, tem uma paciente que ela ficou no CTI, mas ela não ficou sedada. E ela escutou a noite inteira os pacientes gritando que não queriam ser entubados. Você sabe o que é isso? A pessoa, ela foi um dia de madrugada, saiu de casa, ela mora do lado do hospital, depois de recuperada, e foi para a porta do hospital, queria saber o que aconteceu com aquele paciente que ela ouviu gritando que não queria ser entubado. Ali eu falei, você precisa de uma ajuda psicológica, isso não é normal. E ela está no psicólogo até hoje. Ela tem danos realmente psicológicos muito grandes. É uma coisa, imagina os outros, quantos são internados? Entendeu? E essa doença, ela gerou uma coisa muito curiosa. Como a gente sabe que os pacientes não podem receber visita, a gente deixa eles com o celular. E aí o paciente está no CTI há 12 horas para ser entubado e ele está se comunicando com os colegas, entendeu? Então você quase que acompanha online o sofrimento do cara. É uma coisa bizarra, entendeu? Nós tivemos um paciente que a gente chegou para ele e falou assim, olha, a gente vai ter que te entubar. E ele falou assim, doutor, então deixa eu fazer a selfie para a família. A selfie, apareceu o médico com um tubo laringoscópio atrás dele. É uma coisa bizarra, porque é uma coisa totalmente nova. É uma loucura, né? É uma loucura. E você que passou por essa experiência, rapidamente eu queria te ouvir. Que conselhos você dá, se alguém agora que está nos ouvindo e tem a família com coronavírus dentro de casa, que tem um integrante da família dentro de casa com coronavírus, que conselhos você daria para evitar com as crianças a contaminação, enfim? A única coisa que a gente pode fazer é máscara dentro de casa. Máscara, álcool gel. Se você não tem como isolar fisicamente, tá? Máscara com álcool gel. E lembre-se que criança geralmente é sintomática. Então, nada de visitar o vovô e vovó que estão morrendo de saudade. Não tem como fazer isso. Se você tem alguém dentro de casa e não tem como fazê-la ficar isolada fisicamente num quarto só para ela, evitar contato, distanciamento dentro de casa, dentro do possível, e máscaras. Todo mundo usando máscara. É chato? É chato. Vocês ainda usam máscaras de pano, de TNT. Eu uso máscara N95, ela machuca, entendeu? Então, ela realmente é uma coisa desagradável. Mas a única coisa que a gente pode fazer é isso. Ou então, como muitas famílias que eu tenho vendo,
estão arriscando, estão entrando na sorte. Fazem um isolamento mais ou menos e seja o que Deus quiser. Mas corre riscos, né? Já restabelecemos o contato com a Isabela Alves, produção? Já. Olá, Pode chamá-la. Muito bem. Vamos lá, Isabela, quais são as suas informações? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. A primeira notícia do boletim de hoje é que a ativista sueca Greta Thunberg doará cerca de 100 mil euros para um projeto dedicado ao combate à Covid-19 na Amazônia. A doação será destinada à campanha SOS Amazônia, que foi lançada em junho pelo movimento Fridays for Future. O valor será usado para levar recursos médicos à população que vive na floresta. Outra notícia é que, em comemoração ao seu aniversário de 40 anos, a modelo brasileira Gisele Bündchen anunciou que vai plantar 40 mil árvores na Amazônia Legal. O Instituto Socioambiental e a Rede de Sementes do Xingu estarão envolvidos com as ações de plantio. Para encerrar, a canção One Love do cantor jamaicano Bob Marley foi relançada para uma campanha da ONU que visa auxiliar crianças afetadas pela crise da Covid-19. As doações irão apoiar os sistemas de educação e, principalmente, instituições de saúde e suas necessidades imediatas, como sabão, máscaras faciais, luvas, kits de higiene e equipamentos de proteção. O meu boletim se encerra aqui, mas para ler outras notícias do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Muito bem, tá aí um boletim, Frank, com boas notícias, né? Finalmente, nessa pandemia, doações, mais plantio de árvores, que a Gisele Bündchen, a nossa modelo, né? Vai plantar lá na Amazônia. E aí eu gostaria que você emendasse as outras informações que você tem a respeito do nosso são site. Boas notícias, né? Acho que nem só de notícias ruins nós vivemos nesse tempo de pandemia. E eu queria falar um pouco sobre a nossa enquete, né? O Observatório do Terceiro Setor costuma fazer várias enquetes. Ele fez inúmeras enquetes durante esse período de pandemia. E a nossa atual enquete pergunta o seguinte: você confia na cloroquina para o tratamento da Covid-19? E até o momento, as pessoas que participaram dessa nossa enquete, 960 pessoas disseram que não confiam na cloroquina como um tratamento eficaz. Isso até em função do que os médicos estão dizendo, né? Que realmente não está comprovada essa eficácia da cloroquina para o tratamento da Covid-19. E 130 pessoas disseram que sim, que elas confiam no tratamento, ou seja, a disparidade é bastante grande, 960 contra 130 que não acreditam. E as pessoas também se manifestam com comentários. E nós temos aqui um comentário que foi feito pela Nayara Santana, de Guarulhos, que diz o seguinte: eu acredito que para usar qualquer tipo de medicamento no tratamento de doenças, precisa ser testado e cientificamente comprovada a eficácia, antes de a gente se precipitar e começar a usar. Mesmo porque todo medicamento tem sua contraindicação e seus efeitos colaterais. Então as pessoas podem estar usando a cloroquina sem efeito positivo ou quase nenhum sobre o Covid e gerando assim outros prejuízos para a sua saúde. Esse foi o comentário da Nayara Santana lá de Guarulhos. E eu também aproveito, Joel, para convidar os nossos e nossas seguidores para que nos sigam em nossas redes sociais. No facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor, e também pelo YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Em todas essas redes, nós estamos divulgando questões a respeito da pandemia e também, não só dela, como também referentes ao terceiro setor. Muito bem, eu tenho que fazer essa pergunta para o médico que é entrevistado no programa de hoje. Amir, em relação à cloroquina, você acha que ela é eficaz no tratamento da Covid-19? Entenda uma coisa, na medicina, na ciência, o achismo, a opinião pessoal, ela é isso mesmo, ela é pessoal, intransferível. Então, o que a gente se baseia é em estudos científicos. A cloroquina não só não funciona, como ela pode trazer malefícios. Tá? Realmente, eu como médico, eu não consigo entender por que tamanha polêmica em torno de uma coisa que já se provou que não funciona. Eu não estou falando em relação a pessoas que não são médicas, eu estou falando em relação a médico. E tem muito médico que prescreve hidroxicloroquina para paciente no início dos sintomas.
que as pessoas têm que entender é que na medicina, diferente do que as religiões dizem, tudo é por acaso. Você, por acaso, pode ter ficado bom tomando cloroquina. Ia ficar bom do mesmo jeito sem usar a cloroquina. Só que usando a cloroquina, você ainda adicionou efeitos colaterais que você poderia ter morrido, não do Covid, mas de arritmia cardíaca grave. Ah, é seguro, é raro? É seguro, é raro, mas você está tomando uma coisa totalmente necessária. A cloroquina da vez, eu acho que a cloroquina já passou, já está mais calminha essa polêmica. Agora a cloroquina da vez é a ivermectina. Então está todo mundo correndo para tomar ivermectina. Só uma pessoa se beneficiou com isso. Os donos umas pessoas, os donos do laboratório. Porque a ivermectina era um remédio baratíssimo. Custava R$1, R$2, agora está R$30. Entendeu? Tanto que a Anvisa agora obriga a ter receituário para você poder vender ivermectina. Eu entendo o lado psicológico disso, está todo mundo com medo, é uma doença que não tem cura. Desculpe, não tem cura não tem tratamento, né? Ela se cura sozinha. O que vai fazer a diferença, e por isso que vocês fizeram essa pesquisa que está sendo feita, é a estrutura do sistema de saúde do seu estado. O que a gente faz quando a gente interna no CTI, a gente dá um suporte de vida para o paciente para ele mesmo se curar. Agora se viu que cortisona, a dexametasona, tem tido bons efeitos, tá? Então, nós temos a dexametasona, mas em doentes graves. O resto, a gente dá suporte. Se você tem um sistema de saúde robusto, a sua mortalidade vai ser mais baixa. Se você tem um sistema de saúde capenga, você vai ter um maior número de mortalidade. Você viu por aí o que aconteceu no Brasil afora. O Brasil é um país grande e heterogêneo. E agora nós temos que ver, nós estamos vendo o que acontece. Por exemplo, um exemplo que ninguém está falando, mas um exemplo peculiar. Vocês lembram, sei lá, maio, eu acho, como estava Manaus? Manaus estava um horror, morria-se centenas e centenas, e de repente despencou e está fazendo a flexibilização até antes de... Está com um número de óbitos muito menor que São Paulo e Rio de Janeiro. O que aconteceu? As pessoas perguntam, o que aconteceu? Manipulação da mídia? Não, não é. Isso se chama imunidade inata. Provavelmente o vírus bateu na imunidade das pessoas. Nem toda espécie de animal, e nós somos uma espécie animal, é 100% suscetível a um vírus. Tem pessoas, tem indivíduos naquela espécie que já têm uma imunidade. E deve ter isso esbarrado nisso aí. Eu não acredito em imunidade de rebanho, porque a gente testa muito pouco, então a gente não sabe se isso. E você tem que atingir 80% para isso funcionar. Não funcionou. Mas isso o que as pessoas têm que saber é que é o seguinte, isso vai passar. A única coisa que a gente vai ter que se acostumar é fazer coisas que a gente não tinha costume de fazer. É sair na rua com máscara, coisa que os orientais já têm a Ásia, há muitos anos eles têm esse hábito. É uma questão de hábito, você vai se acostumar. Você odeia a máscara? Ok, mas você vai se acostumar com ela. É uma questão de humanidade. Você está ali protegendo a outra pessoa, né? Então você tem o dever, a obrigação de fazer isso. E as coisas vão, aos pouquinhos, mudando e nós vamos estar diante de um novo mundo. Muito bem, o grande problema é que se isso demorar muito, se as pessoas terão estrutura psicológica para esperar o tempo passar. Maria Cecília, rapidamente, você confia na cloroquina como uma alternativa? Aliás, eu queria emendar uma outra colocação para você. Nós brasileiros temos o problema da automedicação, né? Meu amigo falou que aquele remédio é bom, então eu vou usar, resolver o problema dele, talvez resolva o meu. Brasileiro se automedica, isso já faz parte da cultura do país. Mas no caso da cloroquina é uma coisa grave, né? Eu acho que eu concordo com o que o Almir falou, né? Na verdade, eu acho que assim, todo mundo está querendo um remédio milagroso. Se você falar, olha, dá 3 pulinhos no mar e joga não sei o que nas costas e você não vai ter o vírus, todo mundo vai fazer, né? Todo mundo está querendo se livrar, se imunizar, se defender, não ficar exposto a isso. E eu acho que a cloroquina surgiu logo no começo da pandemia, assim, como uma... Olha, isso aqui protege, né? Quer dizer, sei lá, alguém falou, né, que dá certo e e as pessoas foram atrás porque, puxa, se eu tiver
uma arma contra isso, lógico que todo mundo quer, né? Agora, eu acho que com o tempo, né, acho que o que a gente acompanhou foi isso. Acho que tem várias pesquisas científicas que mostram que não é eficiente, não é eficaz. E, por outro lado, acho que virou até uma questão política atualmente, essa coisa da cloroquina, de comprar cloroquina, de ter estoque sobrando, enfim, né? Eu acho que tomou uma outra dimensão aí nesse O grande problema é que nós temos um presidente da República estimulando o uso da cloroquina, garoto sem base propaganda, científica nenhuma, né? Quer dizer, Garoto propaganda da substância, né? Quer dizer, eu nunca vi isso, né? Você fazer propaganda de um remédio de um lugar de uma pessoa que não entende nada de medicina, enfim, não é o papel dele, mas... então, eu acho que virou uma questão assim, acho que do começo as pessoas... Eu acho que hoje todo mundo ainda quer um remédio milagroso, sabe? Um biotônico Fontoura da vida que você toma e fica forte, feliz para sempre, aparecia até aquela propaganda. Então, acho que é o desejo das pessoas, né? Aparecer uma coisa que te deixe imune a isso. E, nesse sentido, acho que vão aparecendo essas oportunidades ou esses oportunismos de você vender um negócio, olha, isso resolve, aquilo resolve. Tem gente que vai na onda e compra e se prejudica, e óbvio que tem muita gente, graças a Deus, fiquei feliz dessa pesquisa de quem usaria cloroquina, que a maioria não usaria, né, que são as pessoas que estão mais lúcidas nesse momento, né? O grande problema é que gera uma dúvida em relação à ciência, né? Que é fundamental para a gente passar esse momento. Não, mas eu acho que a pesquisa que o Franklin mostrou e que ele comentou, eu acho que mostra que, de uma forma geral, as pessoas estão mais lúcidas em relação à ciência. A maioria não tomaria. Então, por que elas não tomariam? Será que esse tempo todo as pessoas já foram ficando mais conscientes de que não é assim, porque alguém falou, vamos acreditar nas pesquisas, vamos não sei o quê, sabe? Eu acho que não. Maria Cecília, a partir da experiência que o Amir falou dele, que teve a esposa com Covid-19, de pessoas que têm medo de sair de casa, que ferramentas que a gente poderia desenvolver para enfrentar esse momento? Para nos fortalecermos psicologicamente? O que é necessário? Que indicações você daria? Para quem está em casa ou para quem tem que sair? Para quem está em casa, para quem tem que sair, de uma maneira geral. Que ferramentas a gente pode nos ajudar, nos fortalecermos psicologicamente? Por exemplo, um médico como o Amir, que vai, trabalha, tem contato com a doença diariamente no hospital, com os seus colegas, volta para casa e vai. Obviamente, isso gera um estresse, como ele próprio disse. Que dicas você daria para que uma pessoa, um profissional como esse, a gente não sabe quando vai acabar isso? Joel, estamos a 5 minutos. Então, 5 minutos só. Você responde essa pergunta e a gente faz as conclusões finais dos dois convidados. Então, eu acho que assim, para as pessoas que estão na linha de frente, né, como eu comecei a falar e que o Almir falou muito bem, eu acho que assim, não tem opção B. Não existe opção B. Olha, não vou porque cansei, não vou porque é perigoso. Você tem que ir, você vai, né? Vai, levanta, se veste, põe a máscara lá no caminho, põe a roupa apropriada e enfrenta e volta e toma o cuidado possível, né? Quer dizer, eu tenho várias pessoas próximas, pais, mães de alunos e conhecidos, que você chega em casa, tira tudo, toma um banho antes de encontrar as pessoas, enfim, fica em quarto isolado, né? Você toma as medidas possíveis, né? Não dá para você... Ter uma atitude positiva diante da vida em relação ao momento que a gente está vivendo, né? Tem que viver, vamos ver qual é a melhor forma de fazer isso da melhor maneira, entendeu? Da melhor maneira. Não tem eu tenho mais 4 minutos para fechar com vocês e eu gostaria de que vocês registrassem o que de mais importante a respeito desse medo, dessa situação que a gente está vivendo com a pandemia, que vocês deixassem registrado aqui, inicialmente com você. O que mais importante você gostaria para finalizar nossa entrevista?
Eu acho que o medo é um instinto natural. Quem não tem medo é psicopata. Quem é corajoso, ele enfrenta o medo. Mas o que as pessoas têm que entender é que a doença veio para ficar e ela não tem tratamento. Então, a melhor conduta que você tem para diminuir seu medo é saber que 80% das pacientes que se contaminam têm a forma assintomática ou oligossintomática. Os outros 20%, metade vai internar e a outra metade vai ficar mal em casa e não vai ficar bem. A mortalidade é baixa, mas ela não é tão baixa como se diz por aí. Então, a única coisa que eu posso recomendar se você não tem que sair, não saia, entendeu? Não saia. O que você tem que fazer de tão importante e inadiável num shopping center? Não é necessidade. Então, continue com todas as medidas. Se você puder pedir as coisas em casa, peça, saia para espairecer a cabeça um pouco, mas sempre evitando aglomerações, álcool gel e máscara. E é isso. E uma coisa que tenha certeza, isso vai passar, mas a normalidade vai ser, parece um clichê, mas é verdade, é um novo normal que a gente vai ter que se acostumar. Maria Cecília, suas conclusões finais. Eu acho que nós já estamos aí há quase 5 meses de coronavírus, eu acho, e o que eu posso dizer, assim, para as pessoas, reafirmando o que o Almir falou, obedeça quem pode, né, que ficar em casa, não sair, etc. Eu acho que, principalmente, pensando na questão da saúde mental, acho que você tem que criar uma rotina nova dentro de casa. Se antes era acordar, tomar café, sair para trabalhar e tal, agora como é que é na tua casa? Então, sabe, você tem que ter uma rotina, você tem que colocar as suas atividades, criar hábitos, né, de seguir, como se você tem horários, né, não é assim o dia inteiro posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Acho que num primeiro momento foi isso, mas acho que criar uma rotina, ver o que você gosta de fazer, o que você consegue fazer, fazer a sua programação diária, né, e é isso. Acho que você tem que criar, nesse momento, uma nova forma de viver dentro das possibilidades que estão sendo impostas, né, e não sentir isso mais como uma privação. Estou privada de algumas coisas, mas o que eu posso criar dentro dessa minha limitação que possa me agregar e que possa ser prazeroso e que possa me ajudar a fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? E com a certeza que a nossa vida não será a mesma, né? Daqui para diante. Franklin? Será. Eu acho que as visões apresentadas pela Maria Cecília e pelo Almir estão perfeitas. Continuar a vida com os devidos cuidados, que isso vai passar. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Maria Cecília Roth, coordenadora do Núcleo de Psicologia Hospitalar de Ciências Humanas e da Saúde da PUC de São Paulo. Almir Scalo, que é médico da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor da Universidade Estácio de Sá. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Nós voltaremos na próxima terça-feira, sempre às 9 horas, com o nosso programa Brasil Cidadão. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.